O tema da aula de hoje, a expansão comercial europeia e o continente americano. Eu pedi para a aula de hoje a leitura de dois textos. A introdução do livro do grande Vitorino Magalhães Godinho, Os Descobrimentos da Economia Mundial, e o primeiro capítulo do livro do Immanuel Wallerstein, O Sistema Mundial Moderno. E eu vou unir, então, as ideias do Wallerstein com as ideias do Braudel, Fernand Braudel, grande historiador francês, em torno de economia-mundo, essa ideia brodeliana que eu vou discutir na segunda parte da aula. Acrescentarei a teoria dos ciclos sistêmicos de acumulação de capital, do Giovanni Arrighi. Os dois autores estão na minha bibliografia, e com isso eu vou envolver, então, uma discussão que farei com vocês sobre a teoria do sistema mundo do Immanuel Wallerstein. Para começar, então, essa exposição dessa expansão material e cultural da Europa, que se processa nos séculos XV e XVI e envolve o continente americano e confere um protagonismo, como todos vocês sabem, aos portugueses, um protagonismo que não se confunde com um papel exclusivo, obviamente, né? Outras monarquias europeias também participaram ativamente dessa expansão, algumas delas, mais precisamente, da expansão transoceânica, essa expansão ultramarina. Porque nem sempre a expansão da Europa foi uma expansão transoceânica. O Império Russo, que está em expansão nas últimas décadas do século XVI e nas primeiras décadas do século XVII, se expande territorialmente, né, até o que hoje é a Sibéria, configura então uma monstruosidade em termos de quantidade de área sobre a qual se estende um poder político específico, mas esse império não se configura como um império ultramarino, né? Esse é um exemplo, então, de uma expansão de natureza diferenciada, mas que, no fundo, integra esse mesmo panorama ao qual nós estamos referindo, né? Desse espraiamento, então, de valores econômicos, valores culturais, pessoas, formas políticas e, sobretudo, né, incorporação de regiões que não estavam devidamente conectadas umas com as outras e que, desde o século XV, estão começando a se tocar, para nunca mais deixarem de se tocar. Observemos em primeiro lugar aqui, né, para nos familiarizarmos minimamente com essa articulação de todo o globo em torno de uma mesma história. Esse mapa está publicado no terceiro tomo da obra do Fernand Braudel, Civilização, Material, Economia e Capitalismo, e mostra, né, em linhas gerais, a territorialidade do comércio europeu. Um comércio regular, não um comércio casual, um comércio constante. Esse comércio, então, ele se faz pelas vias marítimas, interligando o mar Mediterrâneo com o mar do Norte, o mar Báltico, a Península Ibérica, uma parte do Oceano Atlântico, isso por volta de 1500, já em direção ao Mar Vermelho. Todo o continente europeu está banhado por esse comércio continental, né? Envolve o norte da África, uma parte da Península Arábica, uma parte, então, do leste da África, em direção à Escandinávia. Rotas terrestres cruzam de norte a sul esse continente e se expandem novamente em direção à Rússia e em direção à Península Arábica. Isso por volta de 1500. Isso é regular. Esse comércio aí não tem volta. É um comércio estável, é um comércio forte e seguro. Observemos a mesma representação, aqui já para o ano cerca de 1775. Nós temos que aquele comércio todo é mantido e ele é brutalmente expandido. Ele já inclui, então, o Oceano Atlântico, toda a costa africana, seja ela a costa atlântica, seja a costa índica, o extremo oriente, com exceção feita à atual Oceania, que estava, enfim, começando no final do século XVIII,
a entrar nesses sistemas de distribuição de mercadoria, de navegação, né? Então as viagens célebres do Capitão Cook no século XVIII são um marco fundamental dessa incorporação da Oceania nesse sistema de dimensões globais. Mas aqui ainda não é uma incorporação regular. O continente americano, todo ele incorporado, o Oceano Pacífico, com base nessa rota do Galeão das Filipinas, um comércio espanhol que liga então Manila, nas Filipinas, a Acapulco, no vice-reino de Nova Espanha. De modo que nós temos então, nesse último quartel do século XVIII, uma globalização a partir é a sociedade. São as culturas europeias que se expandem em direção ao restante do globo. Nunca houve nenhum outro continente, nenhum outro grupo de culturas, um grupo de estados com pretensões expansionistas tão assintosas e tão bem-sucedidas em escala planetária, isto é, em escala que incorpore todo o planeta a essa expansão, como essa expansão europeia iniciada no século XV. Ela não é, não obstante, uma expansão linear, ou seja, quando ela tem início no século XV, e aí novamente os portugueses são protagonistas, ninguém poderia afirmar, ninguém vislumbraria qual seria o ponto de chegada disso. Não se tinha, aliás, um projeto nessa direção. Essa é uma expansão que se processa de acordo com demandas históricas específicas, com condições de realização práticas específicas. Ela é toda entrecortada, né? Uma etapa dessa expansão não conduz necessariamente a outra etapa. O produto final, isto que nós poderíamos chamar de uma globalização, com base então nessa expansão europeia, esse produto final, né, não está inscrito necessariamente na lógica, na natureza dessa expansão desde sempre. Resulta ser assim, mas a história ela não caminha numa direção pré-estabelecida, pré-determinada, né? Pelo menos não a história dos grandes fenômenos, dos grandes acontecimentos, dos grandes processos. A história das grandes coisas, ela é sempre o resultado, enfim, de desenvolvimentos específicos que são sempre conflituosos, de processos de negociação, de resolução de circunstâncias, de atendimento de demandas específicas. Não obstante, evidentemente, a crença ainda persistente, me referi a isso na aula passada, quando a gente estava, eu acho que já analisando o documento da segunda parte, a vigência de teleologias, né, de ideias de que a história caminha em direções seguras a destinos finais, né. Eu me referi a uma teleologia de tipo cristã, me referi a uma teleologia iluminista, me referi a uma teleologia comunista, né, que em diferentes momentos, por diferentes motivos e com base em diferentes argumentos, conceberam que a história, de algum modo, seria resolvida por acontecimentos finais. Dessas teleologias, dessas três, existem outras teleologias ainda disponíveis, sem dúvida nenhuma, a teleologia cristã parece ainda a mais dotada de vitalidade, né? Pelo menos é nesse tipo de história que acreditam o maior número de pessoas dentre aqueles que acreditam, mesmo sem formular com muita clareza, mesmo sem parar para pensar nisso como um conceito de história, acreditam que a história caminha para um ponto de chegada conhecido desde antemão. Aqui, então, temos que nos desprender de qualquer teleologia que implique uma concepção errônea de que desde sempre a Europa estava se expandindo em direção a essa dimensão aí, né? Em direção a essa globalização. O termo globalização é um termo muito atual, né? Ele é um termo muito veiculado, enfim, pela intelectualidade, pela imprensa, pela opinião pública, pelos analistas sociais, pelos economistas dos dias de hoje. Quer dizer, é uma palavra que está aí, enfim, na televisão, que está aí na mídia, que está aí na cabeça das pessoas que pensam o mundo de hoje. Ela é uma palavra que faz muito sentido, né? Agora, depende de que tipo de globalização nós estamos falando, né? Se a globalização significa, já adianto,
de modo tremendamente ingênuo, uma uniformização absoluta de padrões, né, implicará um fracasso interpretativo. Né? Essa globalização dos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, possui denominadores comuns, possui vetores de homogeneização, né? Tem a ver com uma aproximação em escala inédita, em intensidade inédita, de diferentes partes do mundo, uma aproximação potencial, claro, né? Que teve início nessa expansão do século XV. Né? Ora, mas o que tem a ver esse mundo aqui do século XV com o século XXI em termos de comunicações ou em termos de fluxo de pessoas? Né? Aqui, né, uma volta ao mundo, se bem sucedida, levaria pelo menos uns 6 anos. Praticamente impossível conceber uma volta ao mundo em menos de 6 anos. Então vamos supor que um barco saia de Portugal e circunnavegue a África, num determinado momento precisa cruzar o Oceano Atlântico em direção ao oeste para pegar a rota do Cabo das Tormentas, passar pela África do Sul, seguir para o Oceano Índico, enfim, dar lá no Pacífico, voltar ou fazer uma rota contrária. Dá aí uns 6 anos. Para, recarrega, conserta, descansa, espera a época favorável da natureza, não é? Hoje, enfim, em 2 dias você pega um avião de um lugar para o outro e de outro lugar para o outro e, em tese, você pode dar a volta ao mundo. Aproveitando, né, muito menos do que se fizesse com esses 6 anos de barco, evidentemente, e sofrendo mais ou menos a mesma coisa, né? Pelo menos para as pessoas altas, você tem que entrar num avião, sabem do que eu estou falando, uma tormenta horrorosa, né? Não sei que você vai de primeira classe, mas é um privilégio de poucos. Né? Bem, essa diferença enorme, por exemplo, do tempo de uma viagem do mundo, não deve obliterar a constatação de que foi no século XV que uma viagem, no começo do século XVI, para ser mais preciso, que uma viagem ao redor do mundo se tornou possível pela primeira vez. Por que ela se tornou possível? Porque ela se tornou desejável. Porque criou-se uma demanda em torno de uma viagem ao redor do mundo. Por exemplo, aquela intentada por Fernão de Magalhães, justamente no começo do século XVI. Ele não completou essa circunnavegação do globo, mas os seus imediatos completaram a viagem. Foi a primeira volta ao redor do mundo, essa empreendida pela armada de Fernão de Magalhães. Né? Bem, criou-se uma demanda, a partir daí criou-se uma solução, buscou-se então um determinado objetivo. Porque antes disso ninguém queria dar a volta ao mundo, isso não interessava a ninguém, isso não faria nenhum sentido como uma projeção de uma expansão material, como obtenção de determinadas condições tecnológicas. Essa é uma demanda criada justamente pela expansão material e cultural da Europa. Estamos então mais ou menos no mesmo diapasão, né? Ainda que uma diferença brutal de tempo. E essas comunicações então? Porque hoje em dia nós podemos falar em tempo quase real. Não se esqueçam que as comunicações digitais implicam sempre uma defasagem de alguns segundos entre a realidade e a captação dessa realidade pela transmissão digital, não é? Enfim, quem assiste futebol na TV sabe do que se trata, né? Aqueles jogos importantes, você sempre sabe se saiu um gol antes de ver na TV, porque tem sempre um cretino gritando no prédio ao lado que está escutando pelo radinho, né? Então bateu o escanteio, já estão comemorando, né? Sim, porque a transmissão do rádio é mais rápida do que a transmissão digital. Mas vamos admitir que isso seja uma transmissão em tempo real. Ora, eu me lembro na década de 90, e eu era estudante de história, eu pude assistir à Guerra do Golfo, iniciada então, enfim, pelos Estados Unidos, a Guerra do Golfo em tempo real. Né? A CNN, você lembra disso? A CNN transmitindo. É atrativo para os jovens e de repente entrou a guerra. Isso, urgente, rápido, né? Isso, pronto. Vai começar o bombardeio, né? E aí a CNN transmitindo aquilo lá, né? E aí você assistindo lá, tal, agora cansei da guerra, vamos mudar, tal, né? E isso ainda pode acontecer, né?
Então, enfim. Torres Gêmeas também, né? Eu estava assistindo desenho. Isso. Esse é um bom exemplo de como a gente vive uma simultaneidade, né? Uma sensação de testemunhas oculares da história, sem que isso signifique necessariamente um processamento, uma compreensão do que ocorre em função dessa velocidade das informações, né? Então, em 11 de setembro de 2001, né? 2001, um monte de gente que tem idade para isso, evidentemente, né? Desculpem aí, que tem um pessoal novinho aí e tal, né? Mas é capaz de se lembrar onde estava e o que estava fazendo, né? Quando soube do ataque terrorista, as Torres Gêmeas e tal. E quando eu liguei a TV, uma já estava pegando fogo e eu vi o segundo avião batendo, né? Isso, aí a gente lembra dessas coisas, legal, aí você fica vendo, puxa vida, mas que cena maluca. O que será que está acontecendo, né? Você sabe que você é testemunho ocular de alguma coisa muito importante, né? Se você muda o canal, está passando uma outra coisa, você pode continuar alimentando essa sensação, né? Puxa, algo de importante está acontecendo, né? Mesmo que no final das contas você passe o dia inteiro e você chegue lá no Big Brother, né? Acreditando que tem alguma coisa importante acontecendo, né? Quer dizer, se estão transmitindo, algo de importante deve estar acontecendo, né? Claro, é uma caricatura, né? Esse exemplo hipotético que eu dou, né? De um ataque das Torres Gêmeas até o Big Brother, né? Para dizer que essa quantidade de informações não traz necessariamente as condições, ou não traz de imediato as condições de compreensão daquilo que nós estamos vendo, né? Como quer que seja, né? Essa oferta, né, de informações, de imagens, de acontecimentos, né, esse encurtamento do tempo, essa sensação, então, de que o que se passa do outro lado do mundo está se passando aqui também, quando você liga, por exemplo, uma TV, ou quando você se conecta na internet, né, quer dizer, imediatamente você é transportado para uma outra parte do mundo. Isso pode ser visto como um aprimoramento de algo que começou a ocorrer com essas grandes navegações de finais do século XV. Porque foi aí, pela primeira vez, que partes do mundo até então completamente isoladas umas das outras passaram a poder se comunicar. Não significa que se comunicassem. Aliás, hoje mesmo as comunicações dependem das demandas pelas comunicações. A oferta de uma tecnologia não diz nada não nos diz nada em termos de dinâmica de uma vida social. O fato de existir uma tecnologia não significa que seja uma tecnologia útil, que seja uma tecnologia que traduza um modo de vida, né? Tem um monte de inventores excêntricos aí, tem um monte de tecnologias que nos fazem sonhar, mas que não são aplicadas na realidade por falta de demanda, porque elas não têm utilidade, porque elas não são vistas como realmente necessárias. Relativizando isso, quer dizer, as comunicações ocorrem quando é necessário, por algum motivo, né? Mesmo que essa necessidade seja imposta como uma mercadoria, né? Quer dizer, que você seja obrigado ou seja impelido a desfrutar de uma determinada comunicação, porque aquilo é uma mercadoria em si, não porque você tenha parado para pensar quão interessante seria usufruir de um determinado recurso de comunicação. De todas as maneiras, essa possibilidade, então, de se ligar com outras partes do mundo e do mundo todo se ligar, começou a ocorrer com essas grandes navegações, né? Foi aí, nas palavras, então, desse grande historiador português, Vitorino Magalhães Godinho, né? Foi aí que o Mediterrâneo deixou de ser uma espécie de lagoa central do mundo para os europeus, que o Oceano Atlântico deixou de ser uma barreira intransponível para os europeus. E foi aí que, nessa visão de mundo europeia, o globo deixou de ter dois limites que não se tocavam, né? Um extremo ocidente e um extremo oriente. O mundo passou a se tocar. Essa é uma perspectiva eurocêntrica, essa que está analisando o Magalhães Godinho. Sim, mas é justamente essa perspectiva eurocêntrica que nos dá a medida, então, de uma globalização que tem a sua origem na própria Europa, né? A história da globalização, ela tem, então, um forte cunho eurocêntrico. É a origem dessa globalização. Muitas coisas mudaram tremendamente.
e eu corro o risco aqui de estar justamente referendando uma concepção teleológica da história, quando eu digo que hoje essa globalização, né, que existe, começou a nascer aqui. Sabemos isso hoje e podemos afirmar isso hoje. No entanto, corremos o risco de projetarmos para esse passado o nosso presente. Como se então a transmissão do ataque das Torres Gêmeas estivesse nascendo aqui. Isso seria um exagero, isso seria um equívoco. Seria então ignorar as descontinuidades nessa história e as outras possibilidades de que a história tivesse se realizado das maneiras que ela não se realizou. Mas afinal de contas, por que o mundo então deveria continuar cada vez mais conectado? Por que ele deveria então aprimorar esses recursos de conexão entre as diversas partes, simplesmente porque essa conexão começou a ocorrer no século XV? Essa é uma boa pergunta. Não necessariamente deveria ter sido assim. Acabou sendo assim. Essa afirmação, então, precisa ser relativizada, não como um diagnóstico de um movimento linear, de um movimento inequívoco, de um movimento seguro. É um movimento apreensível numa perspectiva temporal mais ampla, mas que só tem validade se for realmente compreendido com base nessas descontinuidades e nessas alternativas não realizadas. Quais são essas necessidades europeias que levam o continente a se expandir? É uma expansão parcial. A própria expansão portuguesa não é uma expansão linear. Quando nós dizemos, olha, ela começa em 1415 com a tomada de Ceuta no Marrocos, corremos o risco de encerrá-la com o descobrimento do Brasil em 1500. Como se os portugueses estivessem seguindo, buscando um objetivo final, que do ponto de vista de uma história excessivamente centrada no Brasil, como eu já critiquei na aula passada, né, quer dizer, essa perspectiva de enfiar demais todo e qualquer acontecimento no prisma de um único país, da história de um único país, e todo e qualquer país padece desse problema, quer dizer, estuda sobretudo a sua própria história, né, e não se dá conta então de que esse país não existia como uma entidade dotada de uma história própria, não se dá conta de que essa história fazia parte de uma história mais ampla, mais geral, de que houve então bifurcações nessa história que acabaram levando as coisas para outros caminhos, né? Todas essas perspectivas, então, elas costumam nos advertir, elas podem nos advertir para esse equívoco que é de pensar a expansão portuguesa como uma expansão que termina com o descobrimento do Brasil. Porque, afinal de contas, nós estamos saturados de história do Brasil. E assim deveria ser natural que fosse, mas não é dessa maneira. Bem, por que então ocorre essa expansão, né? Por uma série de fatores. Eu vou me referir a 3 elementos importantes nessa expansão. A centralização das monarquias europeias, ao mercantilismo e o crescimento da população europeia. O crescimento da população europeia. São 3 fatores a se tomar em conta. Não estou pretendendo aqui que esses fatores conduzem automaticamente a esse processo de expansão, mas sim a sugerir, com ênfase, que esses 3 fatores são fundamentais, então, para entender a configuração que esse movimento expansionista teve nos séculos XV e nos séculos XV e XVI, perdão. Em primeiro lugar, a centralização das monarquias. Ora, as monarquias já existiam na Europa medieval, no entanto, com uma tendência a desempenharem poderes políticos menos importantes do que esferas mais restritas. Chamemos essas esferas de feudos e cometamos aqui uma generalização, né? O poder feudal é mais importante do que o poder dessas monarquias. As monarquias existem, elas podem existir, elas são distribuídas, enfim, em ducados, em reinados, mas elas não são monarquias capazes de centralizar um conjunto de ações que se mostrariam decisivas para essa expansão no século XV. Sobretudo, a capacidade de acúmulo de capital. Acúmulo de capital em escala diferenciada. Acúmulo de capital capaz de subsidiar, de financiar empresas perigosas, empresas arriscadas, empresas caras,
como são as grandes navegações. Não são as grandes navegações empreendimentos puramente das monarquias europeias, puramente públicos, como nós diríamos hoje. Sempre dependendo de capitais privados também, do estabelecimento então de parcerias entre monarquias e empreendedores privados. No entanto, se já existia capital, se já existia estrutura de mercado, pelo menos desde o século XIII na Europa, é nesse século XV que a concentração de poderes políticos na esfera de algumas monarquias permite o início de um acúmulo de capital em escala diferenciada. É bom vocês terem em mente uma absoluta unanimidade, porque é já uma simples constatação da parte de todos os grandes estudiosos da história do capitalismo. Nunca houve na história desse sistema, do sistema capitalista, uma incompatibilidade essencial entre gestão do capital, circulação do capital, multiplicação do capital e atuação do Estado.